Que Deus abençoe a cada um de nós essa tarde. Vamos nos colocar de pé, vamos iniciar o nosso culto. Senhor Jesus, Pai misericordioso, estamos, Senhor, mais uma vez na sua casa. Vemos aqui, Senhor, para te adorar. Vemos aqui para te louvar, Senhor. O Senhor toma o controle deste lugar e dá-nos mais uma bênção, mais um culto abençoado. Porque sabemos que a sua bênção é nós estarmos aqui, já é uma grande bênção. Fosse de nós, não estaria aqui. Há muitos lugares confortáveis, mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos deu esse lugar para nós te adorar. O Senhor deu esse lugar para nós louvar o teu nome. Então, Senhor, receba a nossa adoração. Receba a adoração de cada um, Senhor. E veio aqui, Senhor, para te adorar, veio para te louvar, e que nada impeça a nossa adoração, nada venha impedir aquilo que nós temos para falar contigo e aquilo que o Senhor tem para falar com nós. Que todo o espírito ao contrário seja sujeito à sua palavra, e nada pode ficar aqui, Senhor, somente o teu Espírito Santo tenha liberdade, e vamos te adorar, vamos louvar o teu nome. Que a sua palavra diz que quando tivesse 2 ou 3 reunidos no seu nome, estamos aqui, Senhor, reunidos no teu nome, o maior nome sobre todos os nomes, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, toma a liderança, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que nos guia, Tu és o Deus que olha para nós, Tu és aquele Deus que está sempre presente, é aquele Deus que nunca nos abandonou, está com nós todo momento, todo segundo, e nada vem nos acontecer, porque há um Deus poderoso nos cuidando, há um Deus que cuida dos teus eleitos. O Senhor é aquela rocha inabalável, que não se abala, Senhor. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, de ter mais um tempo de te adorar, mais um dia de vitória, Senhor. Passou todo o mês e estamos aqui, Senhor, vitorioso. Mas ainda estamos aqui, Senhor. Viemos aqui para te adorar. Cada um que está aqui, Senhor, foi vitorioso. Venceu todas as lutas, venceu todos os problemas. E está aqui, Senhor, como vitorioso, lutando e batalhando, Senhor, por essa causa que o Senhor tem nos dado. Toma o controle mais uma vez, Senhor. E estamos lutando, estamos, ó Pai, pelejando por Ti, e o Senhor peleja por nós, porque temos dificuldade de vencer. Nós somos falhos, mas o Senhor vence por nós. Peleja por cada um, peleja por mim, Senhor, por aquele que luta, por aquele que batalha. O Senhor é o Deus. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe a todos nós. Podemos assentar. Você está feliz nessa tarde? Você veio aqui adorar a Ele? Se você veio adorar a Ele, Ele está aqui para te abençoar. Ele quer ouvir de nós aquilo que nós temos para Ele, né? E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todo o universo. Ele sabe que estamos aqui para adorar a Ele. Então nós cremos que vamos ter um bom tempo na presença dEle, né? Vamos ter um tempo, vamos dizer assim, esse tempo é especial para nós adorar a Ele, né? Passou todos esses dias, o diabo não pôde nos derrubar, e estamos aqui lutando. Vamos aqui como vencedor. Vamos cantar as 100 ovelhas? Eram 100 ovelhas, todas no aprisco. Mas uma saiu, mas o pastor foi atrás e trouxe para o redil. Achar um dó maior? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, e ao contá-la toda, lhe faltava um dedos de choro. As 99 deixou do aprisco e pelas montanhas a
logo em seus ombros e ao rede voltou. Esta mesma história volta a repetir-se. Foi muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou suas feridas, logo em seus ombros e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, encontrou gemendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rede voltou. Vamos cantar assim, ó. Esta mesma história volta a repetir-se, Por muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje, o pastor amado cura suas feridas e quer te salvar. Ei, glória a Deus! As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a busca for, encontrou gemendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rede voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la for, encontrou gemendo de frio, curou suas feridas, logo em seus ombros ao rede voltou. Glória a Deus! As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas foi procurar outra. Encontrou gemendo de frio, mas não deixou abandonada. Voltou nos seus ombros e trouxe para o aprisco. Glória a Deus! Esse nosso Senhor Jesus Cristo é muito bom, né? Ele nos ajuda muito, pela nossa fraqueza que nós somos. Ele tem olhado para nós com a sua infinita misericórdia. Tem nos mantido. Vamos cantar uma cansada, Ré maior. Alma cansada, não desespere, mas espera em Deus. Ele vem nos socorrer. Glória a Deus. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. E no seu poder, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor.
alma cansada, o seu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus tormentos fazem lamento, te fazem chorar, Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Vamos cantar assim, ó. Alma cansada, o seu lamento não resolverá. A hora é triste, e Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormento, te fazem chorar, Deus te chama agora, oh, vem sem demora, paz descansar. Cante! Oh, alma cansada, espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Glória a Deus. É Deus maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Nosso Deus é... Ele é maravilhoso, né? Nós temos palavras para explicar, né? Porque Ele me ama, não sei porque Ele me ama, mas Ele me amou. Glória a Deus. Será que nós cantamos? Muito em breve vai sair uma notícia. Vamos ver um Lá maior? Vê se eu consigo cantar. Consigo. Vocês me ajudam lá e eu consigo também junto. Um pouquinho mais alto, né? Muito em breve vai sair uma notícia. Por que vai sair essa notícia? Que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo é o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: essa igrejinha não está mais aqui. Vai embora para Sião, para Sião. Onde está a juventude desta igreja e os irmãos do ciclo de oração, que a Deus sempre clamam, e as crianças que aonde que eles foram? Eles também foram embora para Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: as portas estão fechadas, eles não estão mais aqui. Para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar
procurando os irmãos para ai, não vão achar nenhum. Onde está aquele? Onde está esse povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: este povo foi embora a Sião. Glória a Deus. Mas está fraca a coisa. Parece que vocês não vão sair daqui. Parece que esse povo barulhento não somos nós. Parece que nós estamos esse povo barulhento, mas não estamos querendo sair daqui. Você quer sair daí? Você quer sair daí? Vamos ficar de pé, mas vamos cantar com vontade. Vamos cantar. O diabo tem que ouvir que você não vai ficar aqui. Ele tem que ver que você vai sair daqui. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: este povo, eu quero ser um desse povo que vai sair. Eu sou um dele. Onde está aquele povo barulhento? Pode fazer barulho, não tenha medo, não tenha medo. Irmão, alguém com voz de lamento, irmão João, dizer neste momento: este povo, eles foram embora, eles foram embora, eles foram embora. Onde está povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum? Alguém vai falar isso aí. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: esse povinho humilde, esse povinho humilde não está mais aqui. Não está mais aqui. Esse povinho não está mais aqui. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: esse povinho humilde, esse povinho humilde. Onde está aquele povo barulhento? Ei, glória a Deus. Alguém com voz de lamento vai dizer nesse: eu não vou descer. Esse povo não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Eles não estão mais aqui. Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Foi embora pra Sião. Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Ei, povo barulhento! Satanás aqui tem um povo barulhento que vai subir para Sião, que vai subir para Sião. Esse povo vai deixar essa terra. Esse povo vai deixar essa terra. Esse povo vai deixar essa terra. Você não se alegra por isso? Você não se alegra por isso? Você vai deixar essa terra? Você vai deixar essa terra? Você vai deixar essa terra? Glória a Deus! Dá glória a Deus! 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 Eu estou feliz que vou deixar essa terra. Eu estou feliz que vou deixar essa terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode se assentar. Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Dorcas cantar o seu hino. Glória a Deus. Esse povinho barulhento. O diabo disse: esse povinho não dá nada. Mas quando ele vê, ele é um derrotado. Que nós somos um povo vencedor. Glória a Deus. Glória a Deus. Céu, morada de meu Deus,
Zé Juí morar ali. Ei, Zé Juí morar ali. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com oferta nesse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Você crê que Ele está aqui para te abençoar? Glória a Deus, eu creio que Ele está aqui. Ele vai nos abençoar nessa tarde. Ele é maravilhoso, né? Vamos cantar ainda com a irmã Luciane. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele está para nos abençoar. Ele nunca nos abandonou. Glória a Deus. Aqui nesta vida, às vezes querem nos desanimar, forte, cansar, desce em teus ombros, parece até que não vou suportar. Quando as forças estão se acabando, olho para o alto e não vejo solução. Jesus me socorre em meia amargura, renova minhas forças e minha mão segura, dizendo: meu filho, você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo, contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando e eu vou na frente para te guiar. Se tropeçares, vou te levantar. No fim da jornada, vitória terás. Se na longa estrada te sentes sozinho e os espinhos te ferem os pés, o inimigo se mostra gigante, parece até ser maior que tua fé. Mas nesta batalha não estás sozinho, existe um amigo que quer te valer. Ele prometeu não te deixar sozinho. Chame por ele, ele está bem pertinho, te ajuda e te diz que você vai vencer. Você vai vencer, por onde passares estarei contigo. Sou o teu Deus, teu fiel amigo, contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando que eu vou na frente para te guiar. Se tropeçares, vou te levantar. No fim da jornada, vitória
vezes os problemas da vida parecem insolúveis. Até meu momento você a chorar. Mas quando é um crente fiel que se vê neste apuro, o que você faz? Segura nas mãos de Jesus. Comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos e comece a cantar. Cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Ei, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê nisso? As trevas que seguem a cor parecem intensa. Já não sente coragem mais de caminhar. Eleve seus olhos agora com fé para o alto. Comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de todas as lutas da vida. Você vencerá. Vamos cantar assim, ó. Um dia bem certo eu sei, findarão todas as lutas. Espinhos e pé, pra mim sei que não haverá. Porque Cristo breve levará sua noiva, Ele levará os seus eleitos. Segurando nas mãos, subirei a cantar, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos, comece a cantar, comece a cantar, comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Vamos cantar mais uma vez assim, ó. Diz assim, ó. Dia bem certo eu sei, findarão todas as lutas. Ei, glória a Deus. Espinhos e pedra. É, pastor Davi, nunca mais, nunca mais. Porque Cristo breve, Ele vai buscar você, vai buscar a sua noiva. Segurando nas mãos, subirei, subirei. Segura nas mãos de Jesus. Ei, Deus maravilhoso. Nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. Comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus. Segura nas mãos de Jesus. E todas as lutas da vida você vencerá. Sim, eu subirei, oh glória. Sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tu... Você vai subir? Você vai subir? Eu subirei.
eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, vamos ficar de pé. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui, oh, você vai subir. Eu vou subir, eu vou subir. Sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, quando tudo aqui terminar, quando tudo aqui terminar. Quando tudo aqui terminar, quando tudo aqui terminar, quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei, oh glória, sim, eu subirei. Quando tudo aqui terminar, sim, eu subirei. Ei, glória a Deus, ei, glória a Deus. Ei, glória a Deus! Ei, glória a Deus! Deus, Tu é maravilhoso! Deus, Tu é maravilhoso! O profeta disse que quando essa Bíblia for fechada, toda a fumaça for dissipada, certamente estaremos com Ele. Certamente nós estaremos ali. Quando a fumaça for dissipada e a Santa Bíblia for fechada, certamente será o tempo de descansarmos. Breve estarei em Sua presença de santidade, todos transformados, e nossas lágrimas enxugará. Quando os eleitos ali se reunir, com a cicatriz, pastor Davi, do batalhar, estivermos de frente a frente, que gozo será. Ei, vamos ver. Breve estaremos em nosso lar com o Salvador, naquele amanhecer eterno e brilhante de esplendor, e nos dirá: amados filhos, tudo tens passado, não chores mais, a mesa está estendida, entra no gozo do Senhor. Breve estarei em nosso lar com o Salvador, naquele amanhecer, eterno e brilhante de esplendor. Os eleitos ali se reunir, com as cicatrizes do batalhar, estiver frente a frente, que gozo será. Ei, nosso Deus! O profeta disse que tinha um homem escravo que chegou numa janela, coisa assim, e começou a chorar. Daí pediram: o que há? Ele disse: na verdade, eu era um escravo. E ali está as correias aqui, que corriam nos meus ombros. E hoje eu estou liberto. Essas correias não pertencem mais a nós. Por isso ele diz: breve estaremos na sua presença de santidade, todos transformados, e as nossas lágrimas ele enxugará. Você pode cantar somente crer? Somente, ei Deus maravilhoso,
somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer. Presença maravilhosa deste Deus maravilhoso. Onde a presença dele está, nada pode ficar. As enfermidades têm que sair, os problemas têm que sair. E a presença de Deus está aqui, porque nós conhecemos ela. Cante mais uma vez. Somente. Ei, Deus maravilhoso. Nos reunimos ao Senhor nesse dia, Senhor, tão especial, ó Pai, que aponta para a nossa libertação, pelo auxílio que o Senhor fez, meu Pai, tem dado a cada um de nós, ó Pai. Então estamos aqui, Pai, para te agradecer, para te bendizer, para te adorar, para buscar mais desse auxílio, ó Senhor, para reconhecer que precisamos, ó Pai, que necessitamos da sua ajuda, que necessitamos do seu perdão, ó Senhor, e que reconhecemos o Calvário, ó Senhor, que foi uma obra perfeita, de um Cordeiro perfeito, ó Senhor, ao meu favor, ao favor de cada um de nós. E se não fosse o Calvário, ó Senhor, se não fosse aquele sacrifício, nós não tínhamos, Pai, nenhuma esperança, ó Senhor. Mas através daquele Calvário, através daquele sacrifício, através daquele sangue, o Senhor nos deu a oportunidade de chegar diante do Senhor, ó Pai. E tudo é possível quando estamos diante do Senhor, ó Pai. Não há ninguém fraco, Pai, perante o Senhor, ó Pai. Pois é a sua força, é a sua graça, é a sua ajuda, ó Senhor. Então, Senhor, fala conosco, ó Senhor. Perdoa, Senhor, nossas fraquezas e falhas, ó Pai, e que nós possamos sair daqui melhores, ó Senhor, que nós possamos sair daqui com nossos corações regozijando, ó Senhor, porque é isso que precisamos, ó Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a nossa oração, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. Vamos ler a Bíblia, aproveitar que estamos de pé em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Você está grato a Deus por mais uma oportunidade de nós adorar Ele numa data especial em que eu e você fomos comprados, fomos resgatados, não é? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas é incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Pode se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Através dessa obra consumada, através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu a oportunidade para cada um de nós nos reconciliar, voltarmos para Deus, voltarmos a ter companheirismo com Deus. Amém? Então nós sabemos, como temos aprendido, que Deus, Ele desejou ter uma família. E ali no Jardim do Éden houve uma separação entre Deus e o homem. E o profeta nos ensina que há um ser, apenas um, que é eterno, e este é Deus. E quando nós estamos em Deus, estamos em Cristo, então você é tão eterno quanto Deus é eterno. Mas Deus, Ele, tendo ali, o profeta ensina que Deus tinha companheirismo com Adão e Eva. Assim como Deus deseja ter companheirismo com a sua família, conosco, com cada um de nós, amém? Mas houve a incredulidade, entrou, o pecado entrou ali. E então o homem foi tirado da presença de Deus. E desde então a morte entrou através do pecado. O profeta ensina que Deus, Ele é luz, Ele é vida, Ele é amor, Ele é saúde, Ele é todas essas coisas boas para o seu povo. Mas Satanás, ele é o oposto disso. Satanás é treva, é morte, é confusão, é briga, é intriga, é assim por diante. Mas louvado seja Deus que, como nós vemos aqui, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Deus já tinha um plano para nos resgatar, para nos trazer de volta para a sua presença, amém? Porque nós vemos ali em Gênesis que Adão e Eva foram assim lançados fora do jardim do Éden, e Deus colocou 2 querubins ali armados com espadas para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. E não viesse, a ter acesso à árvore da vida. Mas havia um plano redentor de Deus para me chamar, para te chamar de volta a termos companheirismo com Ele, amém? Então nós observamos aqui o quanto Deus, Ele se interessa por nós. Ele deseja cuidar de nós. Ele se preocupa conosco. O profeta nos ensina que Deus se preocupa tanto conosco que Ele desceu, Ele fez o sacrifício, mas Ele não deixou nós sozinhos. Ele enviou o Consolador para nos consolar, para nos ajudar, amém? Ele falou que estaria conosco e em nós todos os dias de nossa vida, amém? Louvado seja Deus, e quando nós se identificamos com isso, amém? Louvado seja Deus. Na mensagem à ressurreição de Jesus, o profeta ensina: e quando ele esteve aqui na terra, ele viveu uma vida e se fez um pouco menor que os anjos, a fim de tirar o pecado. Pense quem ele era. Ele era o Logos que veio de Deus no princípio, ele era a palavra de Deus, ele era o anjo de Deus que estava com os filhos de Israel no deserto, ele era o grande sobrenatural do céu. Ninguém menos que o próprio Jeová desceu aqui na terra e se tornou um homem, não apenas um homem, mas se tornou um servo do homem. E não tomou sobre si uma reputação, mas tomou-se um lavador de pés. Ele foi até a cidade mais baixa do mundo, Jericó, e era tão baixa que até o menor do homem da cidade teve que subir em uma árvore para olhar para ele. E Deus o exaltou e o colocou tão alto sobre todos os céus,
de tal modo que ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Isso é, Deus fez por ele. Portanto, se você quer se exaltar, humilhe-se. Se você se exaltar, você será derrubado. E eu penso que quando ele ressuscitou dos mortos naquela manhã, que ele tinha então seu próprio sangue, como sumo sacerdote, ele ultrapassou os véus, próprio sangue, os véus, por todas as esferas. Satanás, nos tempos passados, havia bloqueado o céu para o homem. Ele não conseguia entrar em contato com o céu. Mas quando Jesus tomou o seu sangue, o primeiro véu que ele rasgou foi o véu da morte. Amém? O véu da sepultura, o véu do templo e depois o véu da enfermidade, o véu do medo e cada véu que havia, e desvelou Deus para o homem, entrou no céu dos céus e assentou à direita de Deus e se estabeleceu como uma obra consumada. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que não é pelo mérito humano, não é através de uma igreja, não é através de uma religião, mas é através do sangue de Deus, que eu e você voltamos a ter companheirismo com Deus. E recebemos essa natureza de Deus, amém? E quando nós recebemos essa natureza e temos um companheirismo com Deus, nós se encontramos em Romanos 8, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? E o que é estar em Cristo hoje é eu e você estar na palavra. Quer receber a Cristo, é eu e você receber a palavra. Então nós recebemos a Cristo em nossa vida, amém? Louvado seja Deus. E acima de tudo, ele abriu um canal que Deus usou para descer pelos corredores do céu e falar com a humanidade, no jardim do Éden, qual Satanás, através do pecado, havia bloqueado. Então o pecado, a Bíblia fala que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Mas houve um que derramou um sangue perfeito e quebrou. A Bíblia fala que Deus ele rasga a cédula do pecado, que o diabo acusava minha e sua ali. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos o Calvário, nós vamos até a cruz e reconhecemos isso, nós somos justificados. E Satanás não tem como nos apontar, vamos dizer que nós reconhecemos o Cordeiro perfeito. Ele morreu em meu favor, em seu favor, em nosso favor, amém? Louvado seja Deus. Então Deus providenciou um meio. Deus providenciou uma via de escape para o homem e para a mulher. Como o profeta ensina que sempre antes do julgamento, vem a misericórdia, vem o conselho, vem a pregação, vamos dizer assim, o desejo de Deus, que é que o homem e a mulher esteja próximo dele, perto dele, amém? Louvado seja Deus. Mas como Isaías falou, quem dá o crédito à nossa pregação? E se nós não demos crédito à misericórdia, à graça de Deus, como o profeta ensina, só nos resta o juízo, o julgamento. Mas louvado seja Deus que nós temos dado crédito a esta mensagem, a esta palavra, amém? E esta palavra, como nós temos aprendido, que um profeta sempre nos leva ao Cordeiro, sempre nos leva à palavra, amém? Você é seguro por isso? Amém. Louvado seja Deus. E esse Cordeiro abriu um canal onde eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Como disse o apóstolo Paulo, para nós temos ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Que através desse sangue, desse sacrifício, o véu do templo se rasgou. E eu e você temos acesso agora a Cristo, a Deus, a nos reconciliar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, porque sem este sangue, sem esse evangelho, não há nenhuma esperança para o homem. O apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém? E o que é a nossa vida? Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se você está nesta palavra, você permanece para sempre, amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, né, irmãos? Então, observamos aqui, rasgou-se o qual Satanás, através do pecado, havia bloqueado, mas o grande sumo sacerdote, com seu ungido com o seu sangue, atravessou cada véu, e rasgou e clareou os céus novamente, para que Deus e o homem pudessem ser pai e filho, e ter comunhão novamente um com o outro. Esse é o maior objetivo da mensagem a qual nós seguimos. Não é mais uma religião, não é mais uma tradição, não, mas é me levar, é nos levar a ter um verdadeiro conhecimento de Deus, uma experiência genuína com Deus. Isso nos leva a deixar as coisas de lado e caminhar, como disse Paulo, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, amém? O profeta nos ensina, você não é através de um conhecimento teológico, não é através de conhecer o livro da Bíblia, vamos dizer assim, mas é através de conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O profeta fala, conhecê-lo é vida. Nós observamos os judeus, ali os fariseus, aquelas pessoas no tempo que Jesus desceu na terra, vamos dizer assim, eles conheciam os percaminhos. Eles conheciam as leis, mas não conheciam em seu coração o autor daquelas leis. Aquele que providenciou o meio da redenção, o projeto da redenção. Os estudiosos, os líderes religiosos ali não conheciam. E Jesus chegou a tal ponto de chamar cegos, guiando cegos. E em outra escritura ele fala que eles invalidavam as escrituras pelas tradições. Não tinha nenhum efeito para a vida deles. Por mais que eles eram estudiosos, religiosos e assim por diante. Mas o profeta ensina, Satanás, ele era religioso. O profeta fala que Judas foi até um determinado ponto. Mas quando foi para receber a palavra, receber o Espírito Santo, ele mostrou as suas cores. Porque ele não estava predestinado para aquilo. Não estava predestinado para o remédio. Mas louvado seja Deus que nós somos predestinados para receber o remédio de Deus. E sem esse remédio eu vou perecer. Você vai perecer. O remédio que cura a doença do pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Pecado, incredulidade. Mas nós observamos ali que havia algumas pessoas que por mais que a sociedade desprezava, vamos dizer assim, e na visão da sociedade, eles não eram dignos. Eles não eram dignos ali, vamos dizer assim. Mas quando a palavra se manifestou diante deles, eles receberam de bom grado. Nós observamos em São João capítulo 4, a mulher samaritana, ela recebeu o Senhor Jesus Cristo, ela reconheceu Ele, quando Ele revelou o que estava em seu coração. Vejo que tu és profeta. Ela largou o que estava fazendo e saiu anunciando o Evangelho, anunciando quem era aquele homem que tinha revelado as coisas dela, da vida dela. Ela reconheceu, ela teve a oportunidade. Assim como cada homem, cada um de nós, também está diante de nós a oportunidade de se posicionar ao lado da palavra, ao lado de Cristo. E quando se posicionamos, sabemos que, nós não temos força, mas Ele é a nossa força. Não há homem santo, mas há um Deus santo no homem, que deseja ter comunhão com a sua igreja, com o seu povo. Então há uma mudança, há um desde então, amém? Houve um desde então para aquela mulher, houve um desde então para Zaqueu. Quando eles encontraram a luz, o sol, a palavra, e ali havia uma semente eleita no coração daquelas pessoas. A palavra produziu um fruto. Amém? Quando essa palavra ela chega em nossos corações, ela tem que produzir frutos. Amém.
Amém? Louvado seja Deus. Quando o sol ele bate ali numa planta ali, não importa se aquela planta possa estar ali debaixo de um concreto, debaixo de uma pedra ali, mas aquele aquecimento, aquele calor, porque é uma lei de Deus, e aquilo vai ter que se manifestar, vai ter que sair dali, porque há uma vida ali. E um dia esta palavra chegou diante de mim, chegou diante de você, chegou diante de cada um de nós. Havia uma semente ali. Louvado seja Deus. Às vezes nós fomos ali ensinados, como a Bíblia fala aqui, pelas tradições e assim por diante. E viemos, segundo o nosso pensamento, segundo a maneira dos nossos familiares ali atrás, assim por diante. Segundo aqueles ensinamentos que não agradavam a Deus, que não agradavam ao Senhor, mas nós encontramos a Cristo, e houve uma mudança, como o profeta fala da história da águia, que havia uma águia que foi criada num galinheiro, e até por um determinado tempo ela conviveu ali, ela ficou ali, mas chegou um tempo que ela não se adaptava mais àquilo, que ela observou que aquilo era pequeno demais para ela, que ela não ia usufruir de tudo aquilo que Deus tinha colocado na natureza dela. Então, ela ouviu um chamado, vamos dizer assim, que identificava, que era a outra águia, vamos dizer assim. Tinha a mesma natureza, identificava. Então, ela sabia que ela tinha que voar mais alto. Ela tinha que sair dali, porque ali não era o lugar dela. Amém? Louvado seja Deus. E quando nós reconhecemos essas coisas, nós sabemos que aqui não é nosso lugar, como Jesus falou. Olha, se o meu reino fosse daqui, eu lutava por ele, mas meu reino não é daqui. Amém? Louvado seja Deus. Você é grato a Deus por isso? Então, ele fez um plano, ele fez um projeto, executou esse projeto para nos levar de volta até a presença dele, amém? São Paulo, o véu estava aberto, e ele viu Jesus, o vidente idoso, na ilha de Patmos, sendo exilado no Alcatraz, como era aquilo, uma pequena ilha no mar Egeu, aproximadamente 15 milhas de distância, uma ilha rochosa onde eram mantidos os criminosos, e ele estava lá por causa da pregação da palavra. E ali, naquele dia, ele estava no dia do Senhor, talvez olhando para a água, Deus amando o seu profeta. Ele disse: ouvi a voz de muitas águas, e quando a voz de trombeta, e quando me virei para ver, vi 7 castiçais de ouro, e aquele que estava no meio deles era semelhante ao Filho do Homem, no estado glorificado. Olhe para os seus olhos, não mais cheios de lágrimas, eles podiam até penetrar como o sol ao meio do dia. Não havia mais cicatrizes de prego em seus pés. Eles eram como latão provados no fogo. Ele estava livre de tudo isso. Ele estava glorificado. E suas mãos estavam mais marcadas. E ele estava no meio de suas igrejas, uma bênção. Naquela maravilhosa manhã de Páscoa, Jesus estava vivo e entre o povo. Que tipo isso é hoje? Sendo Páscoa novamente, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E quando ele andava, muitos de seus queridos, pessoas que o amavam, pessoas que creram nele, não sabiam que ele estava vivo. E assim é hoje. Há muitos bons cristãos de coração honesto que não se dão conta de que Jesus Cristo está vivo entre nós hoje. Eles não conseguem reconhecer isso. Eles acreditam: ele morreu por meus pecados. Eles aceitam isso. Ele ressuscitou, ele está no céu em algum lugar, mas ele não está. Ele está bem aqui na terra, na forma do Espírito Santo, amém? Estarei convosco até o fim do mundo. Não eu estarei no céu olhando para vós, estarei convosco, amém? Louvado seja Deus. A passagem diz: estarei em vós até o fim do mundo. Ele estará conosco, mesmo em nós, até o fim do mundo. Eu, não outra pessoa, eu estarei até o fim do mundo. Eu é um pronome pessoal. Percebem isso?
Somente aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que nasceram de novo pelo Espírito Santo são testemunha da ressurreição. A Bíblia diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. Você pode conhecer isso pelo jeito da palavra, você pode conhecer isso pelo jeito do pastor ou por sua mãe ou algum outro testemunho, mas você não conhece isso por si mesmo, até que ele pessoalmente testifique para você que ele ressuscitou dos mortos e vive em seu coração. Amém? Louvado seja Deus, que quadro lindo! E agora esses discípulos, fomos ensinados que eles não tinham estudo, eles podiam não saber tudo sobre álgebra, eles podiam não saber tudo sobre a geografia do mundo, mas havia uma coisa que eles sabiam: eles o conheciam. Conhecê-lo é vida, amém? Então ele apenas não fez o sacrifício. O profeta ensina que Deus não é um Deus interpessoal, qual ele fez o sacrifício, então deixou o seu povo sozinho. Vamos caminhar sozinho? Não. Mas a Bíblia fala que ele é um Deus de perto. A Bíblia fala que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, quando nós tivermos essa caminhada, nós encontramos problemas, nós encontramos adversidades para servir a Deus, para viver a palavra. Porque Satanás, ele sempre tenta colocar empecilhos, colocar problemas e colocar adversidades. Mas também nós temos alguém que nos auxilia, que nos ajuda, que nos dá um consolo, amém? Que muda o quadro, que muda a atmosfera. Amém? Quando os 3 jovens, eles se posicionaram pela palavra ali, quando eles estavam, se posicionaram pela palavra, Sadraque, os 3 jovens ali. E então Deus também se posicionou por eles. Amém. Não deixou eles sozinhos. Por mais que eles foram até o fim da caminhada, até o ultimato ali, vamos dizer, mas eles manteram firme a sua posição. Não, daqui nós não arredemos, daqui nós não voltamos, nós não retrocedemos. E assim também, às vezes os problemas, dificuldades nos levam até o último instante ali, mas não há como retroceder, não há como voltar atrás, como disse Pedro. Aquela águiazinha, quando saiu do galinheiro, certamente ela não desejava voltar mais ali, porque ela conheceu algo melhor. Não uma religião, não um credo, mas ela, por certo, trazendo isso para o espiritualmente, conhecemos uma pessoa, o autor da nossa salvação. Paulo, vamos dizer assim, ele estava preso a uma religião, estava preso a um credo ali dos fariseus, assim por diante, até o ponto que consentiu ali na morte de Estevão. Mas quando esse Jesus encontrou ele, houve uma mudança. Ele deixou de perseguir para ser perseguido então pelo Evangelho. A tal ponto que Ananias, quando Deus falou para Ananias ir lá encontrar a Saulo ali, Ananias questionou a Deus: mas este homem, ele tem perseguido o seu povo, ele tem feito isso, feito aquilo. Mas a Bíblia fala que Deus falou para ele vai padecer pelo meu nome, ele é um vaso escolhido para mim. E louvado seja Deus quando nós somos escolhidos para estar com Deus, para viver com Deus, para viver uma vida próxima de Deus. Nós sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia, a última era, a finaleira das coisas. E o profeta fala que Satanás, ele está mais astuto do que nunca. É como uma fera. Quando uma fera está ferida, ela vai na fumaça ali. Ela não teme a nada. Então o diabo, ele tenta lançar, tenta colocar problemas e adversidades e assim por diante. Mas o profeta também, ele conta aquela história do lírio. O lírio, ele pode estar ali na lama, mas há algo dentro dele. E quando o sol bate ali, ele vai saindo, ele vai crescendo, ele vai evoluindo ali. E ele sai porque ele está ali para um propósito, para honrar a Deus, para adorar a Deus. Louvado seja Deus. O profeta fala daquela fonte transbordante, que ele falou: se eu pudesse conversar com essa fonte, e ela pudesse falar comigo, eu ia questionar ela: por que ela sempre está borbulhando? Por que ela sempre está jorrando água para cima?
talvez porque os animais vêm beber água dela, talvez porque eu venho beber água dela, os passarinhos vêm beber água dela. Mas se ela pudesse falar, não, é algo dentro de mim que me impulsiona a vir na igreja, é algo dentro de mim que me impulsiona a ler a palavra, a ler a mensagem, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é na presença de Deus. E o profeta fala, há apenas um lugar que a nuvem vai estar, que é onde o Senhor Jesus Cristo está. Louvado seja Deus. Você é grato a Deus por isso? Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque Ele nos comprou. Às vezes a gente não percebe o valor que temos, né? E a Bíblia, como leu o irmão, a Bíblia diz que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fomos resgatados nossa vã maneira de viver. Então, o que impede nós de chegar ali? Por isso que Paulo disse que não há nada, nem a morte, nem a bonança, nem a altura, a profundidade, ele disse, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem um diabo, né? Se nós estiver olhando para Cristo, Ele comprou o nosso resgate. O diabo, às vezes, ele blefa, às vezes ele tenta nos intimidar, mas um sacrifício foi feito. O nosso Cordeiro Pascual foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Ele vive, como cantamos aquele hino, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então o céu é nosso. Deus tem nos mostrado o caminho, e o caminho é a sua palavra. Amém? Que Deus nos abençoe, continue abençoando sempre a disponibilidade do irmão Ayrton, e que possamos sempre estar envolvido com as coisas de Deus. Envolvido com os cultos, não deixar o desânimo, sabe? Para tanta coisa a gente tem que ir, né? A gente tem que ir para o trabalho, às vezes a pessoa está com uma gripe danada, mas a pessoa vai porque tem um compromisso. E para as coisas de Deus, também fazemos o nosso esforço, né? Porque é aqui aonde nós nos alimentamos, aonde nós podemos ver quem somos. Somos filhos e filhas de Deus. Você pode dizer assim, como você pode dizer que eu sou filho, filha de Deus? A Bíblia diz que Ele veio para o que era seus, e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem filhos e filhas de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse domingo de Páscoa, quando nós viemos aqui hoje para tomar a nossa Páscoa, né? Vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura no livro de 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, versículo 23, 1 Coríntios 11, versículo 23. Mais um dia, né, que nós viemos marcar o ponto e dizer diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios também, que nós temos vencido através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o apóstolo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Que privilégio nós poder tomar da Santa Ceia. E como eu sempre digo, Jesus, sabendo que todas as coisas tinham se concluído, que estava chegando a hora de ele ser martirizado, antes de ser preso na quinta-feira, ele ministrou a ceia. Você pensa, como eu gostaria de estar ali naquele dia. Se eu vivesse no tempo que Jesus esteve na terra, eu estaria do lado dele. A prova que nós estaria do lado dele é que nós estamos. Nós estamos. E ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. São João capítulo 13. Versículo 12. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Graças a Deus que nós temos um sangue que fala por nós. O apóstolo São João diz: Filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, por isso que, como eu sempre digo, nós nos examinamos todos os dias, não é? Porque se nós temos o Espírito de Cristo, quando a gente falha, a gente sente. E a Bíblia diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa iniquidade. Não vá dormir antes de consertar, pedir perdão. E assim nós estaremos vivendo prontos para o dia que Jesus nos chamar. Não é algo glorioso saber que Ele nos proveu esse meio de escape e é Ele quem nos perdoa. Por isso Paulo diz: examine cada um a si mesmo, e assim tome do pão e beba do vinho. Temos prazer de ter o irmão Assis com a gente. Ele
está de férias, passando por aqui, nos deu a honra de estar conosco no culto. Ele vai tomar ceia conosco e para nós é um prazer. Amém?
uma vez eu cheguei ao Jesus, mais uma vez eu aqui pra te adorar. Cristo Jesus, que é fiel, me perdoou de todo mal dentro do meu coração. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Mais uma vez pude sentir o Seu amor. Mais uma vez Jesus tirou a minha dor. As lágrimas aos pés de Deus eu derramei, e o descanso em minha alma eu encontrei. Obrigado, obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas Tu és maravilhoso. Morrendo na cruz, ó Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o Seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou. Força por Ele, o Mestre expirou, não se maldizia,
fazia sem ter compaixão. Lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte, da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava o Pai. O bom Redentor de novo clamou, sem força por ele o Mestre expirou. Antes de nós orar, encerrar, se Deus permitir, sábado, né, Nata, se der, o tempo estiver bom, nós vamos fazer o nosso concretinho, diz, né? A massa ali do lado, se der, né? E para ficar já bom. Então, mas nós confirmamos, mas provavelmente vai dar tudo certo. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, Tu és a nossa força, Tu és o nosso tudo. Que o Senhor continue com cada um de nós, nos abençoando, nos dirigindo em tudo, Pai. Agora leva Teu povo em paz, guardado, dando uma boa noite a todos, Pai. E quarta-feira, quando teremos nossos cultos de oração, que possamos estar, ó Deus, reunidos, buscando ao Senhor. Seja com cada um do Teu povo. Abençoa o irmão Assis, que eu penso que vai viajar hoje. Que o Senhor guarde em tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus permitir.